Presidente, como foi falado na semana passada, nós tivemos uma queda de energia ali na UPA. A UPA ficou 2 horas sem energia elétrica. Como os requerimentos, até para deixar um pouco mais claro para a população, como os requerimentos nós temos que apresentar com 5 dias úteis de antecedência, então não deu para apresentar naquela oportunidade, logo na segunda-feira passada, então veio para essa segunda-feira. E fatos como esse, nós estamos buscando informações, por quê? Porque, em tese, eles não podem acontecer. A falta de energia ele é totalmente compreensível, de repente falta energia, uma queda de energia, um poste, alguma coisa que acontece, um acidente e tal. Só com um equipamento desse, ele provavelmente a prefeitura paga ali alguma empresa para fornecer e fazer manutenção dos geradores. E aí o que aconteceu foi que o gerador também não funcionou. E nós estamos falando de saúde pública, então isso não pode acontecer. Isso aí tem que estar sempre sendo monitorado, fiscalizado. E eu fiz alguns questionamentos. O que gerou a falta de energia elétrica na UPA? Se foi da rede externa, se foi alguma coisa interna? Qual o número atual de geradores disponíveis na unidade? Quando ocorreu a última manutenção na parte elétrica? E qual o valor gasto com esse serviço? Qual a empresa responsável para realizar a manutenção dos geradores? Qual o valor mensal destinado pela prefeitura para a execução dessa tarefa? E, por favor, enviar o contrato. Existem geradores, reservas para uso? Caso sim, por que a unidade ainda ficou sem energia? A unidade sofreu furto de algum dos seus geradores? Se sim, foi confeccionado registro de ocorrência acerca desse eventual crime? Ainda levando-se em consideração a existência desse crime, o gerador furtado foi substituído? Por favor, encaminhar o boletim de ocorrência. A informação que chegou que teve algum furto com relação aos geradores, mas como foi uma informação oficiosa, por isso que eu estou redigindo aqui esse questionamento. Houve perda de medicamento devido à interrupção de energia? Se sim, quais os medicamentos e o prejuízo financeiro correspondente à perda? Detalhar quais e a quantidade dos medicamentos perdidos. Eu não coloquei com relação à parte de humana, porque a informação que nós temos é que não houve nenhum prejuízo a nenhuma pessoa ali com relação à saúde. Então, é mais assim, para saber. Porque se a prefeitura, a informação que nós temos é que a prefeitura realmente ela tem um contrato com a parte de geradores. Então, se tem, a empresa tem que deixar o gerador pronto para uso. Porque nós não podemos ali, principalmente unidade de saúde, deixar pagar e não ter o serviço sendo executado a contento. Porque fatos como esse não podem acontecer. Mais uma vez na cidade de Itanhaém, e com isso colocando em perigo a saúde das pessoas, a saúde da população da nossa cidade. Tá bom? Então eu peço a aprovação dos senhores, vamos aguardar a resposta para poder passar à população. Muito obrigado e aguardo a aprovação. Fala, Itanhaém. Boa noite a todos mais uma vez. Mais um requerimento importante a respeito do apagão no UPA, algo que parece que só acontece aqui, né? Acontece um apagão e o gerador tem outro apagão. E o que eu fui ver oficiosamente com o Electro, não foi problema da Electro, foi problema interno da UPA. E o grande problema, que eu conversei com vários funcionários da unidade de pronto atendimento, e não tinha ninguém que tinha feito algum tipo de curso para aprender a manusear o gerador. Então o gerador existia, mas não tinha diesel. Não tinha ninguém que sabia operar o gerador. Aí começaram a colocar o gerador para funcionar, em pouco tempo acabou o diesel, aí deu pane seca, aí tiveram que sangrar, aí tiveram que fazer uma série de coisas. E como que isso foi acontecendo? Um dos funcionários que passou por lá, viu o telefone que tinha na máquina do gerador, e aí ligou na empresa para pedir o acompanhamento. Ou seja, não existe ninguém treinado na UPA, nunca fizeram uma situação de emergência, se acabar a luz, tem que fazer isso. Isso é algo muito sério. A gente está falando de vidas. E a gente deu sorte, realmente não aconteceu nada, mas a gente tinha lá um paciente que estava com um aparelho ligado lá de ventilação, de respiração, e ele tinha bateria. Só que a bateria parece que dura umas 3 horas, e foram 2 horas a 2 horas e meia de apagão. Por meia hora, esse próprio paciente não poderia ter vindo a óbito no momento, ele acabou vindo a óbito depois. Então, o que me informaram é que não foi por causa desse motivo, mas tudo atrapalha. Diz que pacientes que estavam na UPA queriam que os médicos continuassem atendendo com a lanterna do celular.
todo aquele clima complicado, né? Avisou-se o SAMU para que não levasse mais para o pronto atendimento da UPA, levasse direto para o regional nessa fase do apagão, mas demos sorte de não chegar nenhum carro, de não chegar nenhum morador da cidade com alguma emergência, a UPA está no apagão. Então, é o caso dos remédios que esqueceram de comprar na época certa e a população ficou sem remédio, é um monte de coisa que acontece e a gente não vê de verdade acontecer alguma coisa. Ai, verdade, demos uma mancadinha, hein? Vamos tentar não fazer mais. Isso é muito pouco. Poderiam ter morrido pessoas. De quem vai ser essa responsabilidade? Então, parabéns pelo requerimento. Eu tentei protocolar, o nobre vereador Silvinho já tinha protocolado antes, então vou subscrever, mas é um assunto muito complicado, muito importante. Não pode algo que é ligado a vidas, as pessoas levarem de qualquer jeito. Não dá para empurrar com a barriga algo tão importante assim. Tem que ter um cara responsável por isso. E essa vez o pane foi ainda interna, que é pior, mas vira e mexe, eletro, acaba a energia, né? Quantas vezes a gente ficou sem luz em casa, quando a gente fica sem luz nos nossos comércios. Então, é possível de ficar sem luz na UPA, e aí você não ter ninguém responsável para saber mexer no gerador, algo que pode impactar a vida das pessoas. Então, por favor, vou ficar ansioso pelo requerimento, mas volto a falar, alguém tem que ser responsabilizado por esse fato, que foi muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha. Primeiro, assim, eu quero registrar também que, quando o fato aconteceu, a mim chamou muita atenção e eu fiquei profundamente preocupado, como todos ficaram, por conta do risco que, eventualmente, nós estaríamos submetendo pacientes, sobretudo em situação de urgência e emergência. Mas tudo isso já foi falado e isso não é o objeto do que eu quero discutir aqui. Não é o que eu quero discutir aqui. O que eu gostaria de colocar claramente é o seguinte, que para além de eventualmente ter tido algum problema relacionado a treinamento ou alguma falha, até por conta da ausência de uso do próprio gerador, a responsabilidade da administração nesse aspecto ela é objetiva, né? Então, quer dizer, felizmente nós não tivemos nenhuma situação que pudesse comprometer a saúde ou a vida, mas é importante realmente pegar esse fato e corrigir eventuais problemas que a gente possa ter, porque é algo extremamente grave e que eu espero, sinceramente, em função das providências que certamente já foram tomadas ou estão sendo tomadas, que não volte a acontecer, não é? Porque, repito, para além do risco, existe uma responsabilidade também do ponto de vista jurídico muito profunda para a administração, não é? E sem contar que é um caso que é o nosso principal hoje aparelho para atender urgência e emergência, é justamente a UPA. Porque também não sei, aqui é uma dúvida que eu tenho, considerando que nós já experienciamos em relação às conversas que tivemos no hospital regional, não é? É de porta fechada, não é de porta aberta. Se nós tivéssemos uma situação nesse sentido que ensejasse a necessidade de levar um paciente numa situação de urgência e emergência à porta do hospital regional, seria imediatamente admitido? É a pergunta que eu deixo aos senhores. Então, é uma questão realmente importante que eu acho que a gente precisa pensar. É isso. Muito obrigado, presidente. Requerimento número 196, aprovado por 9 votos.